Muito obrigado, Sr. Presidente. Tudo junto, é tudo junto. Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados, é curioso estarmos aqui a discutir a desinformação dos decisores políticos num dia em que é apresentado um Orçamento de Estado, que é também uma prova de alguma desinformação ou de manipulação, no nosso entender, de expectativas criadas às pessoas. E nós não devemos olhar só para a desinformação que se passa lá fora, devemos olhar também para a desinformação que se passa, muitas vezes, no nosso próprio país. Eu tinha 3 ou 4 questões muito concretas que lhe queria colocar sobre um mecanismo para a transição justa e para nós não basta proclamar, não basta dizer que Portugal é o primeiro país a assumir o objetivo. Isso para nós é importante, mas não diz muito pouco, até porque promessas. Estamos um bocadinho fartos e de promessas não cumpridas. Há uma dúvida que devo colocar e vários deputados já falaram sobre isso, mas eu penso que ninguém colocou esta questão, ou pelo menos a Sra. Secretária de Estado não respondeu desta forma à nossa dúvida, que é, no documento da Comissão Europeia que é apresentado, fala-se já no cofinanciamento. E essa parte não está definida. Ou seja, Portugal, os países, os Estados-membros, terão que entrar no cofinanciamento, mas com recurso a fundos. Está previsto alguma percentagem, sendo um instrumento da Comissão Europeia, é o habitual, são os tais 15%, 20%, há alguma decisão ou orientação sobre isso? Este detalhe era engraçado. Sobre o quadro financeiro plurianual que está a ser negociado, há uma matéria que nós não podemos deixar de dizer, e esta é a primeira audição deste mandato, é que este processo começou mal, e até antes da sua vigência ou regência como Secretário de Estado, há um erro capital do Governo e que nós temos que lembrar sempre, porque, apesar de agora a Sra. Secretária de Estado falar nos Amigos da Coesão, o PSD, ao longo de 4 anos, alertou aqui que este Governo desleixou a preparação da negociação da proposta da Comissão, só reuniu o grupo de Amigos da Coesão já no seu mandato e, se calhar, já muito próximo das propostas apresentadas. O Governo andou a negociar e a fazer várias apresentações e cimeiras com o grupo de países do Sul que têm interesses diferentes do português, talvez com algum preconceito em relação ao grupo de Visegrado, que tem países que têm a mesma ambição e a mesma necessidade dos fundos da coesão e de outros problemas europeus que Portugal também necessita, e durante muito tempo nós não demos a devida importância a esse grupo. Foi esse grupo que nos permitiu, no passado, no quadro financeiro anterior, juntar todos para fazer pressão. Sr. Secretário, há uma pergunta que faço muito concretamente. Como é que um país tem uma execução tão baixa para aquilo que são as nossas necessidades, e não comparemos com outros, porque Portugal tem uma execução baixa de fundos europeus, quando é um país que depende de 85% do seu investimento público de fundos europeus, também que legitimidade é que tem para querer exigir mais no Fundo de Coesão? Nós achamos que deve exigir mais, mas perceba que para Portugal vai um bocadinho ao pé coxinho. Sobre o instrumento orçamental para a convergência e competitividade, eu queria fazer aqui uma questão muito clara e muito concreta, que é o seguinte. Na minha opinião, esta situação entre Centeno e António Costa foi mais um teatro que outra coisa, porque nós não temos dúvidas que quem explica a estratégia financeira europeia ao Primeiro-Ministro é o seu Ministro das Finanças, até porque o Primeiro-Ministro não é conhecido como um grande especialista em finanças. E para nós isso é uma peça de teatro. E a pergunta que eu faço é muito concreta. Quem representou Portugal na reunião do Eurogrupo que aprovou esta proposta, imagino que tenha sido Ricardo Mourinho Félix, que após a nomeação de Centeno para Presidente do Eurogrupo, é ele que representa Portugal. Eu gostava de saber qual é que foi a sua posição. Se é a mesma posição que tomou o Primeiro-Ministro na Cimeira no Conselho, se lá concordou com Mário Centeno, que aqui é o seu chefe. Isso para mim é importante, para nós é importante percebermos o que aconteceu. Para terminar, sobre a presidência portuguesa tenho 2 questões. Tenho uma questão muito concreta, Sra. Secretária de Estado. É se o Governo já definiu quem são os pontos de contacto na administração pública portuguesa para a presidência portuguesa. Que eu recordo, é uma presidência de Portugal, não é uma presidência do Partido Socialista. Eu faço esta pergunta por uma razão muito simples. A senhora eurodeputada Margarida Marques, sua antecessora no cargo, fez muita questão de partilhar e divulgar que tinha recebido a convite dela um grupo de funcionários da administração pública portuguesa que irão ser os pontos de contacto dos seus ministérios para a presidência portuguesa do Conselho. Eu não quero saber se foram com autorização ou não das suas respectivas tutelas, porque para mim estes funcionários não têm culpa ou responsabilidade de nada. Eu só quero saber se a senhora Secretária de Estado deu esta lista à sua antecessora, porque eu sei que não a deu ao resto dos deputados, pelo menos os do PSD, se é uma irresponsabilidade da própria eurodeputada ou o que é que aconteceu. Porque o PSD não recebeu a lista destes pontos de contacto. Os eurodeputados do PSD não foram tidos nem achados nisto. Que eu saiba, também não foi a Reper que organizou isto, porque isto foi a convite da própria eurodeputada.
Para nós é muito estranho, ou é uma aldrabice pegada, ou é um abuso de poder, ou então é o Partido Socialista a considerar que a presidência da União pertence ao Partido Socialista e não pertence a Portugal. E eu não gostava de envolver nesta história, porque imagino que não tenha responsabilidade nenhuma neste assunto. Muito obrigado. Mas gostava que me respondesse a esta questão, por favor. Obrigado.